Marte, o planeta vermelho, há muito tempo intriga a humanidade com seus mistérios e curiosidades cósmicas. Ao longo dos anos, missões espaciais têm revelado aspectos fascinantes sobre essa esfera celeste, estimulando nossa imaginação e levantando questões que desafiam nossa compreensão do universo. Desde as primeiras observações telescópicas até as modernas explorações robóticas, Marte tem sido palco de especulações sobre a possível existência de vida extraterrestre. Os canais misteriosos observados no passado deram lugar a uma paisagem marciana de tirar o fôlego, com vales, crateras e montanhas que contam a história geológica do planeta. As sondas espaciais, como a Perseverance, têm capturado imagens intrigantes de características peculiares na superfície marciana, alimentando teorias sobre estruturas artificiais e artefatos alienígenas. Sombras enigmáticas e padrões incomuns têm despertado a imaginação de cientistas e entusiastas da exploração espacial. Os mistérios de Marte também incluem eventos inesperados, como o caso das sondas Phobos e Segunda, que enfrentaram falhas críticas durante suas missões. O desaparecimento abrupto de contato com a Phobos Segunda, associado a avistamentos de objetos elípticos, gerou teorias intrigantes sobre possíveis incidentes cósmicos. Enquanto os cientistas buscam entender a geologia marciana, a atmosfera rarefeita e a busca por evidências de água, Marte continua a ser um laboratório cósmico que desafia e inspira a exploração espacial. Cada nova missão abre portas para novas descobertas e aprofunda o enigma que envolve esse vizinho planetário. Marte, com seus mistérios enigmáticos e paisagens deslumbrantes, permanece como um convite irresistível para desvendar os segredos que aguardam nas profundezas do espaço. À medida que exploramos os enigmas do planeta vermelho, somos lembrados de que o cosmos é um vasto teatro de descobertas, e Marte, com toda a sua majestade, é um dos protagonistas dessa incrível jornada. O mistério em torno do paradeiro do robô Schiaparelli, que sumiu ao tentar pousar em Marte. A Agência Espacial Europeia, ESA, está examinando informações de satélites para determinar o paradeiro e a condição do robô Schiaparelli, programado para pousar em Marte na quarta-feira, mas enfrentou problemas durante a descida. Os cientistas indicam que o trajeto ocorreu conforme planejado até a entrada na atmosfera marciana. O escudo térmico parece ter funcionado para desacelerar, e o paraquedas abriu como esperado para continuar a desaceleração. No entanto, dados telemétricos recuperados pela ESA indicam que o paraquedas pode ter sido ejetado prematuramente. Além disso, os foguetes destinados a manter o robô estável pouco antes do pouso funcionaram por um período menor do que o previsto. A ESA ainda não confirmou se houve uma colisão, mas os cientistas expressam pessimismo. Andrea Comaso, chefe das operações de missões planetárias da ESA, afirmou à BBC News que, neste momento, não conseguem determinar a lógica utilizada pelo sistema para ejetar o paraquedas, mas reconhecem que foi mais cedo do que o esperado. Os dados indicam que, além da ejeção antecipada do paraquedas, os foguetes destinados a manter a estabilidade do robô permaneceram ativos por apenas 3 ou 4 segundos, em comparação com os 30 segundos previstos. Muitos cientistas na sala de controle sugerem que isso pode indicar a destruição do robô devido à alta velocidade, resultando em uma queda livre de aproximadamente 1 ou 2 quilômetros da superfície de Marte. Os dados telemétricos mostram que o Schiaparelli continuou a transmitir sinais de rádio por pelo menos 19 segundos após o desligamento dos propulsores, com a perda de sinal ocorrendo 50 segundos antes do previsto pouso. Os especialistas estão analisando os dados e tentarão estabelecer novo contato com o Schiaparelli na esperança de confirmar um pouso seguro em Marte. Astrônomos americanos usarão satélites dos Estados Unidos para tentar obter imagens da área de pouso, embora as chances sejam reduzidas devido ao tamanho pequeno do módulo. Por enquanto, os cientistas da ESA estão examinando um extenso volume de dados de engenharia enviados pelo robô ao satélite Trace Gas Orbiter, TGO, lançado simultaneamente. A ESA oficialmente afirma que só poderá interpretar o que aconteceu com o robô após a reconstrução do perfil de velocidade durante todo o trajeto, permitindo cruzar dados com altitudes previstas para determinar se o módulo atingiu a superfície em uma velocidade catastrófica. O pouso em Marte é sempre desafiador, exigindo alta velocidade e precisão para evitar colisões.
Se o Schiaparelli for considerado perdido, será um grande revés para a ESA, que já enfrentou frustrações com o pouso do Beagle 2 em 2003. A missão do Schiaparelli é vista como uma demonstração tecnológica crucial para futuros pousos em Marte, mas a perda pode impactar os planos futuros da ESA, especialmente em relação a financiamentos. Mistério. Perseverance coletou a amostra de Marte, mas o conteúdo sumiu. O rover Perseverance iniciou a perfuração do solo marciano para realizar sua primeira coleta de amostras na missão. Contudo, os dados enviados revelaram que o procedimento não transcorreu conforme o planejado. Os registros do rover indicam a ausência de rochas ou poeira coletadas durante a atividade, ou seja, o tubo de coleta não armazenou material. Apesar disso, as imagens mostram que a perfuração no solo ocorreu conforme o esperado. De acordo com os oficiais da NASA, os dados sugerem que a broca do rover funcionou normalmente e que o processamento do tubo de coleta também pareceu adequado. Jessica Samuels, gerente de missão de superfície do Perseverance, explicou que o processo de amostragem é autônomo do início ao fim. No entanto, após posicionar a sonda no tubo de coleta, a sonda não encontrou a resistência esperada, indicando a falta de amostra no tubo. Isso implica que, embora tenha ocorrido a perfuração no solo, o tubo destinado à coleta de material permaneceu vazio, uma situação inédita em comparação aos testes realizados na Terra. Jennifer Trosper, gerente de projeto do Perseverance no laboratório de propulsão a jato, sugeriu que a ausência de material no tubo pode ser resultado da rocha-alvo não reagir conforme o esperado, minimizando a probabilidade de um problema de hardware com o sistema de amostragem e armazenamento. Nos próximos dias, a equipe analisará os dados existentes e coletará informações de diagnóstico para compreender o ocorrido. Além disso, a equipe utilizará o instrumento Watson, localizado no braço robótico do rover, para fotografar a perfuração. Após a análise, a equipe considerará uma nova tentativa de coleta. Apesar de o Perseverance ter mais de 40 tubos para armazenamento de amostras, o preenchimento do primeiro não era crítico, pois o plano de missão determina a coleta e armazenamento em pelo menos 20 deles. Thomas Urbushin, administrador associado da Diretoria de Missões Científicas da NASA, reconheceu os riscos associados à exploração e expressou confiança na equipe para superar as complicações. Ele afirmou que, apesar do contratempo, a equipe seguirá com perseverança em busca de uma solução para garantir o sucesso futuro. Esse episódio se alinha com a natureza desafiadora das missões em Marte, onde propriedades inesperadas do solo já surpreenderam os cientistas em outras ocasiões. A explicação científica para a misteriosa porta vista em foto de Marte. A imagem de uma formação geológica em Marte ganhou destaque nas redes sociais, gerando reações cautelosas e teorias especulativas sobre sua aparência. Muitos usuários interpretaram a imagem como uma porta, enquanto outros aventuraram-se em conjecturas sobre a possibilidade de uma civilização extraterrestre criar uma passagem do planeta vermelho. No entanto, a explicação fornecida pela NASA, que monitora Marte por meio do robô Curiosity desde 2012, é mais lógica. A Agência Espacial Americana esclareceu que a percepção peculiar da imagem é uma questão de perspectiva. Em 7 de maio, a NASA divulgou uma nova fotografia do solo marciano capturada pela câmera MAST do robô Curiosity, fazendo parte da série Sol 3466, publicada no site do Programa de Exploração de Marte. A imagem isolada levou alguns usuários a especulações sobre sua forma, comparando-a a uma porta ou passagem. No entanto, a NASA enfatiza que essa imagem é apenas uma parte de uma série, e ao observar a composição completa, a perspectiva sobre dimensão e forma é alterada. A agência esclareceu que se trata de uma imagem altamente ampliada de uma pequena rachadura em uma rocha na cratera G0, explorada pelo robô Curiosity nas últimas semanas. Cientistas do laboratório de propulsão a jato destacaram a dimensão diminuta da rachadura, medindo cerca de 30 centímetros de largura por 45 centímetros de comprimento. Diversos especialistas, incluindo Neil Hodgson, geólogo britânico especializado em formas de relevo marciano, avaliaram a imagem. Hodgson considera a formação curiosa, mas não enigmática. Ele interpreta a imagem como resultado de erosão natural, explicando que os estratos visíveis são leitos de lodo e areia depositados há aproximadamente 4 bilhões de anos, possivelmente em condições sedimentares de um rio ou duna levada pelo vento.
As fendas no solo, como a rachadura vertical nesta imagem, podem se formar naturalmente quando cruzam os estratos ou camadas. Mensagem escondida é encontrada em sonda da NASA que pousou em Marte. Usuários atentos nas redes sociais conseguiram decifrar um enigma oculto no paraquedas da sonda Perseverance da NASA, que recentemente pousou em Marte. Tudo começou quando Alan Shen, líder da missão, sugeriu a possibilidade de uma mensagem secreta no rover da Agência Espacial dos Estados Unidos, gerando especulações no Twitter e Reddit. Após uma análise das imagens do pouso da Perseverance, alguns observadores notaram que as cores branca e alaranjada no paraquedas formavam um padrão que aparentava esconder uma frase em código binário. Embora vários usuários tenham desvendado o mistério, o primeiro a fornecer a resposta correta no Twitter foi Abela Paf, um estudante de informática. Ele afirmou que a mensagem secreta era a frase "Dare Mighty Things", ouse fazer coisas grandes em tradução livre, e que decifrou o código com a ajuda de seu pai, utilizando conhecimentos de programação Python. Paf explicou o método, destacando um parâmetro de 10 bits nos círculos e identificando 4 grupos, cada um originado de um círculo a partir do centro. Ele ignorou os grandes grupos de um S, considerando-os irrelevantes. Cada número binário codificava uma posição no alfabeto, começando em 1. Com esse conhecimento de programação, o enigma foi finalmente solucionado. A frase "Dare Mighty Things" tem origem em um discurso de Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, e é o lema do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, como confirmado por Alan Shen. Além disso, foi revelado que outra mensagem secreta estava presente no paraquedas da Perseverance, as coordenadas geográficas do JPL, na Califórnia. O desaparecimento de Phobos 2. O programa espacial Phobos envolveu o lançamento de 2 sondas não tripuladas pela antiga União Soviética, com o objetivo de estudar Marte e suas luas, Phobos e Deimos. A sonda Phobos 1 foi lançada em 7 de julho de 1988, seguida pela sonda Phobos 2 em 12 de julho de 1988, ambas impulsionadas por foguetes Proton-K. Infelizmente, ambas as sondas enfrentaram falhas críticas que encerraram prematuramente suas missões espaciais de pesquisa. As sondas Phobos I e segunda representavam uma nova geração, sucedendo às sondas das missões Vener utilizadas de 1975 a 1985. Mais avançadas do que as sondas Vega 1 e Vega 2, destinadas ao cometa Halley, as sondas Phobos tinham como objetivos: conduzir estudos do meio ambiente interplanetário, realizar pesquisas sobre o Sol, estudar as proximidades do plasma de Marte, explorar Marte, conduzindo estudos de sua atmosfera, investigar a composição da superfície do satélite Phobos e lançar 2 aterrissadores sobre ele. A sonda Phobos II, lançada pela antiga URSS através do foguete Proton, tinha um módulo aterrissador com uma massa de 2.600 kg e uma massa total de 6.220 kg em órbita de Marte. Equipada com painéis solares para alimentação, a sonda chegou em janeiro de 1989 e entrou em órbita ao redor de Marte, iniciando sua jornada em direção à pequena lua marciana, Phobos. No entanto, em 28 de março de 1989, quando a sonda se alinhou com a Lua, um objeto elíptico foi detectado movendo-se próximo a Phobos. Pouco depois, todas as comunicações com a sonda foram perdidas abruptamente. As indicações sugeriram que o objeto elíptico atacou Phobos, deixando-o sem controle. Em 28 de março de 1989, a agência oficial soviética TASS declarou que Phobos II falhou em se comunicar com a Terra conforme programado. No dia seguinte, um alto funcionário da Agência Espacial Soviética, Glavosmos, afirmou que Phobos II estava perdido 99% para o bem da humanidade, enfatizando que todo o satélite havia desaparecido, não apenas perdido o contato. Em relação às descobertas intrigantes, uma imagem capturada sobre a superfície de Marte gerou interesse entre os ufólogos. Essa imagem, frequentemente chamada de sombra, apresentava uma forma elíptica de tamanho imenso, mas a causa permanece desconhecida. As especulações sobre Marte como uma possível colônia alienígena foram alimentadas por estruturas na superfície, como pirâmides, edifícios quadrados e pistas de aterrissagem. Algumas imagens compostas, como a cabeça e outras características artificiais,
levaram à especulação de que Marte poderia ter sido esculpido artificialmente, levantando questões sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. No vasto panorama do Sistema Solar, Marte sempre capturou nossa imaginação, despertando um fascínio que se estende além das fronteiras da Terra. À medida que sondas espaciais exploram os mistérios do planeta vermelho, uma série de enigmas intrigantes se desdobram diante de nós. Desde as sondas Phobos-I II, lançadas pela antiga União Soviética na década de 1980, até as mais recentes missões da NASA, como a Perseverance, cada visita a Marte nos presenteia com descobertas fascinantes e, por vezes, desconcertantes. A busca por vida extraterrestre, os registros fotográficos de estruturas peculiares na superfície marciana e as mensagens codificadas em paraquedas de rovers, todos esses elementos contribuem para a narrativa intrigante que envolve nosso planeta vizinho. No entanto, à medida que exploramos esses mistérios, somos confrontados com mais perguntas do que respostas. A presença de estruturas aparentemente artificiais, sombras misteriosas e eventos inesperados desafia nossa compreensão sobre a natureza de Marte. A perda abrupta de contato com a sonda Phobos II e as teorias que especulam sobre uma possível colonização alienígena ampliam ainda mais a fronteira do desconhecido. Marte continua sendo um palco de descobertas e especulações, uma fonte inesgotável de intrigas cósmicas que nos incentivam a continuar desvendando seus segredos. Cada imagem, cada missão e cada mistério não resolvido nos conduzem a novas perguntas, alimentando a chama da curiosidade humana. À medida que olhamos para o céu noturno e contemplamos o planeta vermelho, somos lembrados de que, em nossa busca pelo desconhecido, Marte permanece como um convite irresistível para explorar o universo e desvendar os mistérios que se escondem além da nossa compreensão atual. No final das contas, é a incansável busca pelo conhecimento que nos impulsiona a desbravar os segredos cósmicos de Marte, ansiosos pelo dia em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixarão e revelarão a verdade que há muito tempo buscamos. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.